Salva-me e serei salvo, pois tu és o meu louvor. Sara-me, ó Senhor, e sararei. Salva-me e serei salvo. Glória a Deus, aleluia. Pois tu és o motivo da minha adoração. Glória a Deus, Amém? Amém. Vamos seus cômodos, por gentileza. glória a Deus, aleluia. Meus irmãos, antes de mais nada, eu quero ser um ingrato a Deus. Um ingrato. Pelo dia que Ele me deu, poder desfrutar de proteção, poder desfrutar das bênçãos e poder estar aqui essa noite. Agradecer ao Eterno que presta-me uma honra de, depois de um dia inteiro de trabalho, de corridas, poder encerrar prestando a Ele um culto de louvor e adoração. Eu quero louvar a Deus pela vida do pastor Lindomar. Eu acredito que uma das coisas que o homem tem que ter é caráter e palavra. E eu louvo a Deus pela vida do pastor Lindomar, que ele é dotado dessas qualidades. Deus abençoe, pastor. Uma vez mais eu quero ser grato ao Senhor pela oportunidade. Sou muito grato pela oportunidade de subir aqui. Deus abençoe. Muito obrigado, pastor. Muito obrigado. A todos vós, departamento, que Deus abençoe. Tirando os varões, as mulheradas está bonita demais. Mas a roupa dos varões é muito bonita também. Deus abençoe. A todos os obreiros aqui, Deus abençoe a todos os pastores. A você que está aí, que vai ter que ter um pouquinho de paciência. Que Deus desde já estenda suas mãos e abençoe em nome de Jesus. Amém? Vamos à palavra de Deus. Aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Quando disse não por ironia, o pastor Lindomar é uma bênção. Ele me convidou, acho que em janeiro, alguma coisa assim. Convidou não, irmãos. Ele tem um jeito muito especial de chamar. Ele fala, marca na tua agenda que você tem que estar aqui todo dia. E como ele é tão simpático quando ele pede, esse jeito dele cativa. De imediato, se tem alguma coisa eu apago. Já para atender ele. Ele falou, eu vim depois disso, acho que retornei uma ou duas vezes, ele falou as duas vezes, falou, não esquece, hein? Dia 6. Só que assim, marca que é festa. Tema depois eu dou. Ele não dá, ainda bem que o Espírito Santo leva lá para mim. Ele não me passou o tema. Mas vendo a peça, eu tive por confirmação aquilo que o Espírito do Senhor colocou no meu coração. Glória a Deus. Abençoa a tarde. Santos de Deus, a sua atenção, toda atenção é pouca para aquilo que quero vos relatar aqui. O pastor já se desculpou o motivo de chegarmos tão tarde. Na realidade, se fosse deixar pelo meu trabalho, eu nem estaria aqui. Eu trabalho no centro atacadista aqui da Hageb Shop, onde foi reinauguração. Vocês não imaginam como é que está aquilo, irmãos. Está terrível, cheio, lotado. Eu entro às 7 da manhã, o gerente queria que eu ficasse pelo menos até a 1 da madrugada. Eu consegui fugir para poder estar aqui. Eu peço então desculpas por poder chegar para o culto. Fica tranquilo, irmão. Parece que já está acabando, mas já o papai resolve o seu problema. Algumas questões têm preocupado a minha alma. Trago inquietação tal ao ponto de indagar a Deus acerca de algumas questões.
sua atenção é muito pouca. Eu tenho questionado a Deus de tempos para cá. Questionado. Talvez alguém vai dizer, mas pregador, a gente não tem só que orar, a gente ora, a gente suplica, a gente reclama, a gente questiona a Deus. Eu tenho questionado ao Senhor porque eu tenho recebido algumas ocorrências, relatos de algumas pessoas, tanto dos que dentro estão, os da família da fé, quanto os que estão fora, das dificuldades do seu dia a dia que têm contribuído para algumas percas ao longo da sua trajetória. Não obstante ao fato de todas as dificuldades que nós já enfrentamos, há aquelas ocorrências pessoais, e essas ocorrências pessoais elas acabam agregando algumas feridas em nossa alma, que quando não tratadas, ela acaba se transformando em traumas emocionais. Eu tenho recebido algumas ocorrências de pessoas, de algumas até que eu me espelhei, de algumas pessoas que eu desejei ser como ela ou até ser ela, mas de repente está abrindo mão das suas convicções, de seus sonhos, não só desistindo da fé, quanto muitos até mesmo tirando a sua própria vida. E esses relatos crescem a cada dia. E este é o motivo que eu tenho indagado a Deus. Por não entender o que é que levaria uma pessoa que ora é cheia do Espírito Santo, que ora está irradiando a alegria divina, mas que daqui a pouco está querendo a morte, desistir, abrir mão. E para não pecar, como que já vimos aqui esta noite nessa peça, onde um samaritano e um levita são negligentes, fazem um pré-julgamento àquele que está caído, e observem, se temos uma coisa que somos bons, e agora eu falo bem em particular com gente, nós os cristãos, nós somos muito bons em pré-julgamento. Nós somos pós-graduados no pré-julgamento. Quando vemos uma situação de pessoas como essa, pessoas que estão passando por suas dificuldades, que estão abrindo mão de suas convicções, de sua fé, logo a nossa intuição do pré-julgamento vai dizer, eu sabia que era fogo de palha, que era fraco. O pré-julgamento faz com que aqueles dois homens não estendam a mão para aquele que está caído, porque quando eles passam, dizem que isso é um miserável, isso é mais um embalo de sábado à noite. E nós somos bons nisso. Nós só não conseguimos emprestar solidariedade. Nós só não conseguimos emprestar o ombro, ter paciência para ouvir. Mas somos bons para falar, ó, caiu porque não era dos nossos e vai por aí afora. Nós não temos capacidade de acompanhar. Nós não temos capacidade de estar próximo. Nós somos bons para julgar e lançar ao lixo. Ao longo das nossas vidas, nós vamos sofrendo isso que nos digo aqui, que quero chamar de traumas emocionais. Esses traumas não vêm senão pelas ocorrências do nosso dia a dia. Ocorrências como traições, decepções, falsas amizades, calúnias. Isso vai causando feridas, machucados, que quando não sarado, não tratado, viram traumas e lá adiante passam
a expor-se por intermédio de doenças, de estresse, e vai por aí afora, como a tal da depressão, que é a doença do século. Mas tudo isso vem senão por traumas, por essas dificuldades do dia a dia. É uma pessoa que traz consigo, traz feridas, uma pessoa que traz consigo, traz marcas, é uma pessoa que acaba enclausulando-se, fechando-se para o mundo, rebeliando-se contra si mesmo, rebeliando-se contra a sociedade, outros amigos, tendo comportamento contrário, definhando-se até que chega ao suicídio. Existência da vida e vai por aí afora. E mediante a isto que vos digo esta noite, principalmente nós que somos vistos como símbolos, pessoas que às vezes se espelham. Eu tenho um grupo de uns meninos que, se deixar, até idolatra. Eles às vezes vêm conversar comigo e falam: negão, eu queria ser você, eu queria ser igualzinho a você. Eu falo: vocês não queriam porque vocês não sabem o que eu faço. Só que a imagem que eles têm não é a realidade que eu vivo no dia a dia. Mas esta imagem faz com que eles sintam o desejo de ser o que sou. E diante destas coisas, e assim como eles, eu também admiro pessoas, já admirei outras pessoas, eu fico com essas incógnitas quando vejo os mesmos em seus momentos de debilidade, de fraqueza. E aí a primeira coisa que vem à nossa mente: como ela, como ele, tão cheio, tão forte, vive esse momento tão decaído? Eu vou fazer uma pergunta e eu vou deixar que a sua consciência te ajude a responder. Quem é dos que aqui está esta noite? Todos nós, sem exceção alguma, que um dia não desejou um pé de zimbro. Ajuda a entender, pregador, que a pergunta é estranha. Quem é dos que aqui que se encontra que um dia não desejou se sentar ou deitar-se debaixo de um pé de zimbro, aguardando a morte? A Bíblia vai nos informar que Israel está vivendo uma apatia espiritual. As suas lideranças agora estão afastando o povo de Deus. Não obstante a idolatria, não obstante a balbúrdia, a bagunça que a casa de Deus está virando nesses dias, que é os dias após a divisão de Israel, não obstante a tais fatos, agora Acabe em seus dias casa-se com uma mulher por nome de Jezabel, que é sacerdotisa em sua terra natal, algumas divindades, e traz consigo pelo menos duas das divindades que ela venera. Uma é Baal e a outra é Azera. A história diz que Baal é casado com Azera, que também a história diz que é filha do mesmo. Eram os deuses desta mulher. O casamento dos dois é um casamento político, um casamento arranjado, é uma aliança de estados. E quando ela vem para Israel, ela traz consigo os seus deuses. E ao chegar em Israel, uma mulher muito prepotente, muito dominadora, ela já exige que novos templos sejam erigidos em Israel para receber as suas imagens. E os templos que ali ainda haviam, ela manda colocar imagens dos seus deuses, na tentativa de banalizar o culto, de mistar o culto e de acabar com o resquício de adoração que ainda havia a Deus dentro de Israel. Essa é a intenção dela.
Como Deus é um ser que não partilha aquilo que é próprio seu, o que é próprio de Deus é a glória, é dele de mais ninguém. E o próprio Jeremias diz no capítulo 5 que glória é uma propriedade exclusiva de Deus. Oh, glória! Aleluia! Aleluia! Isso me ajuda a entender que Ele é soberano, que Ele faz, que Ele pode, que Ele é e que nós nada somos. Deixa eu te ajudar a entender uma coisa: você não é, você está sendo. Vou falar mais uma vez. Você não é, você está sendo. O nosso vocabulário é muito pobre perto do vocabulário hebraico. O nosso é eu, tu, ele. O hebraico não começa assim. É ele, tu e eu. Glória a Deus! Porque mostra que ele é, que eu te sirvo e eu não sou nada. Então, quando eu tenho esse pensamento, eu entendo que casa de Deus não é casa de espetáculo, que eu não brilho, que eu não faço. Quem brilha é Ele, quem faz é Ele, quem acontece é Ele quem é, quem faz, quem pode. Porque quando eu venho com a intenção do eu, tu e Ele, eu penso que a glória é minha, que eu quebro tudo, que eu aconteço, e a glória é dele, o poder é dele, a honra é dele. Como glória é propriedade exclusiva de Deus, Ele não partilha. Eu vou falar de novo. Você está sendo um pregador, está sendo um cantor, está sendo um levita, está sendo um pastor, mas Ele é pastor, Ele é pregador, Ele é quem cura, Ele é quem batiza, Ele é e mais ninguém. Deus levanta então um profeta, o seu nome é Elias, e diz: vai Israel e pregue a minha palavra. Elias chega em Israel diante de uma bagunça. Ele não perde tempo, ele vai direto na liderança da terra. É o tal do Acabe, e diz: olha aqui, o Acabe, pouca conversa. Segundo o que eu vou dizer para você agora, acabou a chuva, não chove mais. São 3 anos e meio, pastor Lindomar, que não chove em Israel. Deus oculta esse homem, coloca ele oculto. Mas 3 anos e meio após, então, o Senhor o evidencia novamente. Ela vem esse homem com o segundo desafio, agora o desafio do fogo. Presta a tua atenção nesse personagem, no Acabe. Um homem que surge do nada e que fecha os céus durante 3 anos e meio. Mas agora que surge novamente e clama por fogo, e o fogo vem. Isso faz-me entender que esse homem goza de uma credibilidade muito grande. Isso faz-me entender que esse homem entrava no céu sem pedir licença. Observe, irmãos, e vai falar para mim que você um dia não desejou ser como ele. Imagine você com o poder de não vai chover, não chove, ou com o poder do fogo. Meu Deus, o poder do fogo é um perigo. Principalmente quando tem alguém que lhe importuna. Deu 5 minutos, desce fogo e acaba logo. Mas de certa forma já desejamos um dia ser como Elias. Depois ele ora e aparece uma nuvenzinha que é tema de louvor, do tamanho da mão de homem, que traz uma torrente chuva. Esse homem é um homem poderoso. Mas quando você abre a tua Bíblia no capítulo 19 do mesmo livro, do livro de Reis, versículos 3 e 4, a Bíblia diz que esse super crente, esse super homem cheio de Deus, corre para debaixo de um pé de zimbro e pede para si Meu Deus! Quem é que nunca desejou um pé de zimbro? Aleluia! Glória a Deus! Se um homem como Elias, que é cheio de Deus, que está operando sinais, prodígio e maravilha, está pedindo a morte, irmãos. Viu o que se diz então de Moisés?
um líder religioso, venerado, quase que adorado. Mas um dia a estafe tomou conta desse homem, o estresse tomou conta de uma tal forma que ele volta-se a Deus e diz: Deus, para mim não dá mais. Eu não aguento mais, eu não suporto mais, não dá mais. Risca meu nome, apaga meu nome. Para mim não dá mais. Estou abrindo mão. E o que se dizer de Jonas? Talvez a sua faculdade mental vai dizer o covarde. Primeiro, deixa eu fazer uma breve defesa. Você já profetizou lá em Nínive? Você sabe o que é pregar em Nínive? Só que a Bíblia é bem categórica em nos informar que ele não foge de Nínive, da morte que eles tinham para todos os profetas. Não é daquilo que ele foge, porque o versículo 3 diz que ele compra uma passagem ao local oposto, e é bem categórico em dizer assim: e tentando fugir da presença de Deus. É Deus. E o que é que motiva um homem, uma mulher, a querer fugir da presença de Deus? Sem te entender é fácil te julgar. Sem te ouvir é fácil tacar pedras. Oh meu Deus. Israel está vivendo, melhor, Judá está vivendo uma das maiores crises em seus dias. A teologia é deturbada. Quando digo a teologia, eu falo acerca daquilo que é pregado. Isso aqui que nós estamos fazendo agora é uma teologia, daquilo que é cantado, daquilo que é ministrado, que é ensinado. Ou seja, a teologia dos dias é mistada. O povo torna-se inconvenientes. Os falsos profetas ganham espaço, porque o falso antecede o verdadeiro e toma conta. Vocês sabem disso? Que o falso antecede o verdadeiro e é muito mais evidente do que o verdadeiro. Haja visto as banquinhas que tem aí de esquina. E é muito mais fácil apegar-se à falsidade do que às verdades. Então o falso toma conta. Ele é evidente, todo mundo gosta de estar próximo, porque o falso geralmente ele vai falar aquilo que agrada aos seus ouvintes, porque assim traz benefício para a sua falsidade. Ah, vocês não veem de onde que não está entendendo, não? Vocês estão entendendo? Porque o falso acaba cativando aqueles que lhe ouvem, na tentativa de ofuscar as realidades divinas, ele traz preso consigo os seus ouvintes. Porque falar o que Deus quer é diferente. Então o falso aqui toma conta. E os falsos estão pregando o que o povo gosta de ouvir. E o povo gosta de ouvir facilidade. O povo gosta de ser servido, de ser bajulado. Então os falsos pegam isso como um artifício e trabalham em cima da ansiedade, da vontade do povo. É mais ou menos como os necromantes, como os macumbeiros, como aquela plaquinha que está lá no poste lá do pai Joaquim, que faz amarração, que traz o cidadão. Ele está falando tudo que alguém quer ouvir. Então, ser um verdadeiro profeta nesses dias era correr risco de vida. Ser alguém que andasse na contramão, que fizesse a vontade de Deus, era correr o risco, porque os falsos ganhavam campo, eram beneficiados, porque uma vez que prega muito aquilo que o povo quer ouvir, também é beneficiado por aqueles. Então, nós já temos o povo, ou faz parte do nosso bolo, ou então corre. Surge Deus no cenário e chama um profeta. Vai a Jeremias, o Jeremias, roupa dos judeus, e diz: Jeremias, vem cá, meu filho.
eu tenho algo para você. Pregue a minha palavra. Olha aqui, ajuda eu a entender o negócio. Jeremias viveu momentos, períodos em sua vida. Quais são os períodos que Jeremias vive? Ele vive o período dos 7 últimos reis de Judá. Joaquim, Joacás, Edequias, Josias. Mas os piores reis que houve em Judá nos dias de Jeremias chamam-se Amon e Manassés. Olhem para mim. Esses dois homens sancionaram nos termos divinos na casa de Deus a idolatria, sacrifício de crianças. Imagine que é você chegar aqui para cultuar. Isso é um exemplo. E de repente está um grupinho ali sacrificando criança a um Deus no canto. Na casa de Deus, esses dois homens fizeram isso. Mistaram o culto. Jeremias viveu esses dias. Jeremias viveu períodos como os períodos do reavivamento, que foi um ótimo período, nos dias de Josias, quando a Bíblia diz que o menino achou o livro, evidenciou a verdade do livro no meio do povo, uma limpeza foi feita, e quando foi feita a limpeza, a graça veio, o poder veio, Deus se agradou. Porque não tem técnica para reavivamento, é só limpar a casa que acha o valor perdido. Não tem 1, 2, 3, o sopro do anjo, não tem terra que traz de algum lugar, não tem gole de água, não tem cacete, não tem nada disso, é só abrir o livro, limpar a casa e a presença vem. Quem quer viver avivamento é só fazer isso. Não precisa construir muralha para derrubar, porque já foi derrubada. Não precisa ressuscitar o gigante, Davi já matou. É só abrir o livro na fita, tirar o que está sujo, e aí a presença vem. Foi um ótimo momento. A Bíblia vai dizer que não houve um momento tal como aquele, senão só nos dias de Samuel. Mas quando morreu Josias, morreu o reavivamento, acabou a festa. Aí vem os períodos difíceis. Um deles, apostasia. É aquele momento que os servos de Deus viram as costas para Deus. Vão se afastando. E depois vem o período do cativo. Nabucodonosor sitiou aquela cidade, o povo vai ser levado cativo. E aquele momento, os 3 anos e pouco que eles ficaram cativos, foram os piores. Jeremias viveu esses dias. Aí vem Deus agora e diz assim: Jeremias, pregue a minha palavra. Ai, irmãos. Na hora que o Jeremias ouviu Deus falar isso, pregue a minha palavra, Jeremias falou: peraí, Deus, pera lá, eu sou menino, não tenho capacidade, eu não sei falar direito, não estudei teologia, não fiz missiologia, não tenho um bom falsete para cantar, para pregar. Ele vai dando desculpas para não efetuar aquilo que Deus lhe está confiando. Agora observe, que isso também não é diferente com a gente. Nós somos bons nessa área da desculpa. Brasileiro então, meu Deus, imagina o que é isso aqui. É um Deus que vem a você e fala assim: ó, eu quero que você pregue. Agora tem uma coisa, não é para o povo lá fora, é para os rebeliados que estão aqui dentro. O próprio Deus falou para Jeremias que se fosse para eles lá fora, eles iriam dar ouvido, mas aqui dentro não vão te dar ouvido. Quando Jeremias falou: que é isso, Deus, pregar já não é bom, ainda mais para quem está desviado. Ó Deus, eu sou menino, não dá para mim. Sabe o que Jeremias está tentando fazer? Convencer que Deus errou no chamado. Porque quando a gente dá desculpa para não efetuar aquilo que nos está sendo confiado, é nós querendo convencer aquele que errou na chamada. Mais ou menos assim, pastor Lindomar, os pastores que estão aqui, faz a reunião na congregação e diz: olha, está chegando aí novas tarefas, então nós vamos aqui dividir algumas responsabilidades. Aí vem a você e diz: a partir de hoje você vai assumir essa responsabilidade. Quando você sabe que aquilo vai te trazer insônia, vai te trazer noite